Pode começar? Pode, por favor. Vamos fechar os nossos olhos, nos conectar com o nosso Pai Celestial, pedir o amparo para que tenhamos sabedoria ao fazer a leitura, ao fazer as discussões, para que possamos compreender a lição de hoje. Que os bons espíritos possam nos auxiliar e possam auxiliar também a todos os que estão participando e aqueles que virão assistir mais tarde, que todos possam ser abençoados. E assim nós pedimos a permissão para iniciar, oferecendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que Jesus nos ampare, agora e sempre. E assim seja. Que assim seja. Gente, eu não sou preguiçosa para fazer a prece inicial, mas é porque para quem abre a sala tem que esperar o pessoal ir entrando para poder permitir, né? E aí imagina o povo pedindo permissão e eu aqui de olho fechado fazendo a prece. Fazendo a prece é complicado, né? Alguém quer ler? Posso iniciar. Tá bom. Capítulo Aí, 3. é o capítulo 3 e vai para o 15 agora, não é isso? Isso, vai para o 15, exato. Tá. E aí esse aqui a gente vai fazendo ele devagar, Valérie, porque ele é bem extenso e complexo também, que aí a gente vai fazendo por partes, tá? Ok. 15. Nesta ordem de ideias, pode-se ir mais longe. Esta teoria, embora seja racional, não resolve todas as dificuldades da questão. Se observarmos os efeitos do instintivo, nota-se, a princípio, uma unidade de vista e de conjunto, uma segurança de resultados que não existem mais, desde que o instinto seja substituído pela inteligência livre. Pode parar um pouquinho. Ok. Aí eu vou te falando, tá? Certo. E aí vamos pensar. Se a gente observar o efeito do instinto, né? O efeito desse instinto, ele tem um conjunto de resultado. Então, tem vários instintos diferentes, então cada um deles tem um conjunto de resultado. E o resultado do instinto, né, do ser humano e animal, ele acaba quando a inteligência vai se desenvolvendo. Então, vamos pensar numa criança, por exemplo, e aí a gente vai falar isso ao longo desse item. Vamos usar esse exemplo. A criança, por exemplo, quando ela está aprendendo a andar, quando ela pega aquela firmeza para andar sozinha, o que ela faz? Ela já não busca mais o apoio, né, ou do apoio de quem está perto, ou de um sofá. Por quê? Porque ela já entendeu que ela não precisa só usar o instinto, né? Que ela tem a inteligência agora de entender que é um passinho depois do outro e o equilíbrio. Então, ela vai aprendendo. Então, o que a criança faz? Quando ela está aprendendo a andar, o que a gente faz com ela? Segura na mão, e isso é universal. Em todas as nações existe por aí, fazemos a mesma coisa com a criança. Então, a gente segura na mãozinha dela quando ela está desenvolvendo, ficando de pé, para ela poder aprender a andar. A gente segura na mão e ela firma. E aí a gente vai e ela vai dando os primeiros passinhos. Quando ela começa a soltar as mãos, quando a criança começa a soltar as mãos, ela solta as mãos, mas insegura, olhando o que tem em volta, porque se ela desequilibrar, o que ela faz? Segura, seja na mão ou no item mais firme. E aí, isso é o resultado de todo esse instinto. Por quê? Porque ela sabe que ela vai cair. O instinto daquela criança entende que se ela soltar, caiu. Então, o que ela faz instintivamente? Quando ela acha que vai cair, abre os bracinhos e tenta segurar em alguma coisa. Então, quando ela compreende que o equilíbrio, que ela consegue manter esse equilíbrio, a criança já não segura mais. Né? Ela já vai criando essa própria inteligência, a inteligência ela vai desenvolvendo, ela já não segura mais. E aí ela deslancha
e vai correndo. E assim acontece em todos os processos da nossa vida, né? Então, a gente vive de uma maneira instintiva, primeiramente, e aí, enquanto a gente vai ficando mais inteligente, esse instinto, o resultado desse instinto, ele vai acabando, porque a inteligência, ela vai desenvolvendo. Quer fazer algum comentário, Lu? Então, bora lá. Continue, Valérie, por favor. Além disso, na adequação tão perfeita e tão constante das faculdades instintivas às necessidades de cada espécie, reconhecemos uma profunda sabedoria. Esta unidade de vistas não poderia existir sem a unidade de pensamento, e a unidade de pensamento é incompatível com a diversidade das aptidões individuais. Somente ela poderia produzir este conjunto tão perfeitamente harmonioso que se estende desde a origem dos tempos e em todos os climas, com regularidade e precisão matemáticas, sem falhar jamais. Pode parar um pouquinho. Olha que legal. Existe uma grande sabedoria, além de grande, de sábia, perfeita, na constância do instinto, né? Porque o instinto, ele é constante de acordo com cada espécie. Então, o instinto do homem é de um jeito, o instinto do animal é de outro. Cada qual de acordo com a sua necessidade, né? Então, e aí é constante. Aí, quando a gente pensa na constante, o que a gente pensa? Como que é a constância do instinto de cada um, né? A abelha, ela constrói a colmeia sempre numa mesma geometria. Qualquer colmeia que a gente olhar, tem lá, né? A gente tem até os desenhozinhos dela, a gente pensa logo no desenho. Então, a abelha, ela sabe aquele jeito de construir lá a colmeia dela. O pássaro, ele sabe exatamente como fazer o seu ninho. Estava observando a samambaia que o passarinho estava fazendo o ninho aqui. Quando a gente olha, é aquela perfeição. Então, o passarinho, ele sabe exatamente como fazer. Uma tartaruga marinha sabe para onde voltar, se para ela poder desovar, né? Então, existe essa harmonia universal que não muda, nem com o tempo e nem com o lugar. Então, existe essa sabedoria e ela é muito perfeita. E esse instinto, ele é de acordo com cada espécie, né? Então, seja na espécie animal, então o animal, ele se movimenta instintivamente de uma forma, o homem, ele se movimenta instintivamente de outra forma, mas tudo é de uma constância perfeita, de uma sabedoria muito perfeita, né? E aí vamos entender o que é uma unidade de vistas, que quando a gente parte aqui, ó, somente semelhante unidade de vistas não poderia existir sem a unidade de pensamento. E a unidade de pensamento é incompatível com a diversidade das aptidões individuais. O que é uma unidade de vistas? É a mesma forma de enxergar. Então, nós estamos todos nessa sala aqui, temos uma mesma forma de ver as coisas. O que é uma unidade de pensamento? Todos nós aqui que estão aqui assistindo fazendo esse estudo hoje, a gente tem uma mesma forma de pensamento. E aí, olha que legal. E a unidade de pensamento é incompatível com a diversidade das aptidões individuais. E aí, o que a gente pensa? O que traz isso? Não é possível porque cada um tem uma aptidão e uma habilidade diferente. Então, tem como a gente pensar todo mundo da mesma forma? Não tem. Né? No máximo a gente pensa de uma maneira semelhante, mas não tem como a gente pensar de uma maneira da mesma forma, porque todos nós temos uma habilidade diferente uns dos outros, né? Ela não só uma habilidade, mas uma vivência diferente, convivências diferentes, experiências diferentes. Então, não dá para ter um único nível de pensamento, um único grau de pensamento, todo mundo junto. Então, você ia falar alguma coisa? Ah, perdão. Só seria possível, né, se fosse único, se fosse tudo a mesma coisa, se fosse tudo muito regular ou tudo muito preciso. E é preciso dentro de cada espécie até um certo ponto, né? Depois já não tem como mais. Então,
E aí passa a ser e aí seria possível pensar todo mundo igual se fosse tudo realmente muito igual, e não é. São diferentes, né? Somos seres diferentes, somos pessoas diferentes, com habilidades totalmente diferentes. Alguma dúvida? Ou algum comentário? Não? Não. Prossegue, por favor. A uniformidade no resultado das faculdades instintivas é um traço característico, que implica necessariamente na unicidade da causa. Se esta causa fosse inerente a cada individualidade, haveria tantas variedades de instinto quanto indivíduos há, desde a planta até o homem. Um efeito geral, uniforme e constante, deve ter uma causa geral, uniforme e constante. Um efeito que demonstra a sabedoria e a previdência deve ter uma causa sábia e previdente. Ora, uma causa sábia e previdente será necessariamente inteligente e não pode ser exclusivamente material. Pode dar uma pausinha. Vou pensar. O que é ser uniforme? É ser homogêneo, né? É ser homogêneo, ser constante, não variar. Aí essa constância desses instintos, né, essa uniformidade, é uma característica da unidade da causa. E aí eu acho sensacional quando fala o seguinte: um efeito geral, conforme constante, há de ter uma causa geral, conforme e constante. Um efeito que atesta sabedoria e previdência há de ter uma causa sábia e previdente. Olha que legal. Então, se todos os seres agissem da mesma maneira, coordenada e sábia, devia haver uma só inteligência que dirige tudo. Concordam? Né? Se todo mundo age da mesma forma, tem que ter uma inteligência que dirige tudo isso. Então, uma única causa, que ela é geral e constante, só pode ter uma providência que é a providência divina. Não teria como ter uma outra forma, né? E o que é uma sabedoria, o que é sabedoria e previdente, tem uma causa que é sábia e previdente. Aí vamos pensar no exemplo do bebê. Então, vamos pensar numa causa constante, uma causa constante. Por que a gente segura na mão do bebê? Porque, né, por que ele segura na nossa mão? Porque ele vai cair. Isso é constante, é igual é maravilhoso, né? É igual em todos os lugares. E aí, por que existe uma causa sábia e previdente? Por que tem que ser assim? E aí a gente vai no mesmo exemplo. Por que a gente segura na mão do bebê? Porque a gente sabe que ele vai cair. Então, o que é a constância? O bebê segura porque o instinto dele traz para ele que ele vai cair. E por que é sábio? Porque a gente segura, porque a gente sabe que ele vai cair. Então, toda causa que é constante, como o bebê, por exemplo, né, como o nosso instinto inicial, ele tem uma causa constante. Mas a causa de sabedoria, que o porquê que a gente tem essa sabedoria de ir lá e acolher, é porque existe um ser lá em cima que é sábio o suficiente, que sabe quais são os próximos passos para a gente. Concordam? Sim. E se é inteligente, ele não pode ser material. Né? Porque qual que é a inteligência que tem no material? Não tem. Se ele é inteligente, ele não pode ser material. Continua a leitura, por favor. Não se encontrando nas criaturas encarnadas ou desencarnadas as qualidades necessárias para produzir tal resultado, é preciso subir mais alto, isto é, ao próprio Criador. Se nos reportarmos à explicação que foi dada sobre a maneira pela qual se pode conceber a ação providencial, está no capítulo 2, no número 24.
Se figurarmos todos os seres como penetrados pelo fluido divino, soberanamente inteligente, logo se compreenderá a sabedoria previdente e a unidade de vistas que preside a todos os movimentos instintivos para o bem de cada indivíduo. Esta solicitude é tanto mais ativa quanto o indivíduo tenha menos recursos em si mesmo e em sua própria inteligência. É por isso que ela se mostra maior e mais absoluta com os animais e com os seres inferiores do que com o homem. Só uma pausinha. Vou voltar um pouquinho, só que tem lá no capítulo 2 do item 24, eu não vou ler ele todo, tá? Essa é uma parte que é bem interessante para o desenvolvimento desse item aqui. Diz o seguinte: seja ou não assim no que concerne ao pensamento de Deus, isto é, que o pensamento de Deus atue diretamente ou por intermédio de um fluido para facilitar a nossa inteligência. Figuremo-lo sobre a forma concreta de um fluido inteligente que enche o universo infinito e penetra todas as partes da criação. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente pensa o seguinte: Deus tem uma maneira igual de ver a cada um de nós, né? Deus tem uma maneira igual de nos ver, porém, conhecendo as nossas limitações, sabendo que nós somos todos diferentes, mas Ele tem uma maneira igual, amorosa, bondosa e justa de nos ver, certo? E aí, quando a gente olha isso, a gente entende por que Deus nos vê assim desde o começo. Porque toda a criação está mergulhada no fluido divino. E aí, o que é o ser humano? Nosso pensamento, e lá no comecinho traz que o nosso pensamento está diretamente ligado ao pensamento de Deus. Então, a gente está diretamente, nós estamos nele e ele em nós. Então, está todo mundo, toda a criação mergulhada no fluido divino. Né? Então, o pensamento dele está diretamente ligado ao pensamento da criação. E para quê? Para facilitar a inteligência. E aí tem uma parte aqui que traz justamente que o instinto ele é maior no animal do que no homem, né? Então o instinto ele é muito mais como é que fala aquela palavra, gente? Ele é muito Apurado. ele é muito mais apurado no animal do que no homem, por exemplo. E aí, um pouquinho para trás, nessa leitura, traz justamente sobre essa questão dos seres, né? Da diferença do animal para o homem, por exemplo, do instinto. E traz lá atrás que o instinto ele é seguro, enquanto a inteligência nem tanto. Né? A inteligência não é segura. Por quê? Porque a partir do momento que a gente é livre, a gente começa a fazer nossas bobagens na vida. Já o instinto, por que o instinto é seguro? Traz para nós aquela segurança. Se a gente estiver numa rua, por exemplo, se a gente for passar por uma rua muito escura, o próprio instinto te faz olhar todo o movimento que tem em volta. Eu me lembro que meu pai falava assim para mim quando eu era jovem: se você estiver andando de noite na rua, hoje em dia não tem mais padrão, mas na época tinha, lá atrás tinha aqueles buraquinhos do padrão, né? Então vinha o muro, o buraquinho do padrão e o outro muro. E ele falava para mim o seguinte: olha só, quando você anda na rua de noite, você anda no meio da rua, não anda na calçada. Se você passar pelo muro e tiver alguém no portão ou no muro, te puxa para dentro e acabou. Na rua, você tem a possibilidade de correr. Isso é instinto. Exato. Né? Então, assim, o instinto faz com que a gente preste atenção onde a gente está, o que a gente está fazendo. A inteligência, não. A inteligência, não. E por que o instinto é mais absoluto, né? Mais firme no animal do que no homem? Porque a gente tem essa possibilidade da inteligência. A gente tem esse benefício da inteligência. Então, a gente é instintivo no começo, mas ao longo dos anos a gente vai desenvolvendo a nossa inteligência e aí a gente passa a não ficar mais tão seguro quanto era no instinto, né? E aí por que uma criança cai?
E aí, como eu disse, a gente vai usar muito esse exemplo da criança porque eu achei sensacional. Mas por que uma criança cai? Ela começou a ficar inteligente, ela entendeu que ela pode andar e correr para cá e para lá. E aí ela começa a observar que o sofá é um lugar agradável de subir, que o buraquinho da tomada é um lugar interessante de enfiar o dedo, né? E o que a gente fica lá? E a inteligência dela ainda não está tão apurada para que ela possa se manter em equilíbrio, sem Exatamente. precisar da ajuda, né? Exatamente. E aí, por isso que a gente fica lá igual louco. Desce daí, tira o dedo daí, você vai tomar choque, isso daí vai machucar, né? E aí a gente começa a perceber essa diferença entre instinto e inteligência na própria criança. Porque enquanto ela é só instintiva, ela segura e aí ela não quer, e aí ela vai com calma, ela engatia com calma, ela levanta com calma, ela anda com calma. Ficou mais inteligente e aprendeu, perna para quem tem. E a parte mais dolorida da criança é quando anda, porque haja fôlego para andar atrás. Aí vocês vamos imaginar os espíritos protetores andando atrás de nós. Né? Vamos imaginar. Meu Deus, que cansaço. Que cansaço, que cansaço. E aí eles vêm por pura missão para poder nos auxiliar nesse mundão de meu Deus, e tem que sair correndo atrás de nós o tempo inteiro, cochichando alguma coisa. Se pudessem, eu acho que eles dariam um peteleco no nosso ouvido, né? Mas assim, são tão amorosos que não faria isso, né? Mas cochicham para nós, não vai por aí, não faz assim, não sente desse jeito, não pensa isso. Né? E a gente, mesmo com a idade que a gente está agora, a gente ainda tem uma inteligência extremamente limitada. Então, você imagina no sufoco desse povo, coitado. Pensa. Tem um da guarda que passa apurado. Se passa! Se passa. Vamos continuar a leitura, Valeria? Alguém tem algum comentário? Não? Conforme essa teoria, compreende-se que o instinto seja um guia certo e seguro. O instinto material, o mais nobre de todos, Maternal. e o materialismo rebaixa ao nível das forças atrativas da matéria. Acha-se novamente elevado e enobrecido. Em razão de suas consequências, não seria preciso que ele fosse entregue às eventualidades caprichosas da inteligência e do livre arbítrio. Através do órgão da mãe, o próprio Deus vela sobre suas criaturas nascentes. Pode parar um pouquinho. Não, pode parar. Eu pulei uma parte aqui que eu queria ter comentado, que é justamente essa parte que fala: quanto mais ativa a solicitude, quanto menos recursos tem o indivíduo em si mesmo e na sua inteligência, e que por isso que mostra maior absoluta nos animais que nos inferiores do que nos homens. Quanto mais ativa é a solicitude, menos recurso tem o indivíduo de si mesmo. Quanto mais frágil a gente é, mais fortemente a gente é guiado pelo instinto. E automaticamente, mais a gente é cuidado pela providência divina. Então, quanto mais frágil a gente é, quanto menos inteligente a gente é, mais guiado a gente é, mais protegido pela providência divina a gente é. Por quê? Porque a gente ainda não tem a inteligência necessária. E aí, aqui traz gente, essa última parte, esse parágrafo traz uma coisa tão surreal, que é justamente falando sobre o instinto materno. A gente pensa que é biológico, né? A gente pensa o seguinte: mãe sabe de tudo, mãe sente tudo. Aí a gente pensa o seguinte: porque é fisiológico, saiu de mim, é um pedaço de mim. Mas a gente olha, e quando a gente pega essa parte, aí eu vou repetir um pedaço, a gente entende que é pura manifestação do amor de Deus com a gente. Então, só repetindo: o instinto materno, o mais nobre de todos, que o materialismo rebaixa ao nível das forças atrativas da matéria, que é isso que eu disse, né? A gente acha que é biológico. Nasceu de mim, é um pedaço de mim. Então, então a gente rebaixa esse instinto materno
para a matéria. Então, fica realçado e enobrecido. Em razão das suas consequências, não devia ele ser entregue às eventualidades caprichosas da inteligência e do livre-arbítrio. Por intermédio da mãe, o próprio Deus vela pelas suas criaturas que nascem. Olha que sensacional, né? Deus, através desse instinto materno, ele vela pelos seus seres mais frágeis, os recém-nascidos, né? A mãe, que ela é movida por esse impulso natural, é natural e irresistível. Né? Ela age como instrumento direto na providência. E aí a gente pensa assim, a gente fala assim, né? O fulaninho ali, meu filho não está no seu estado normal. Eu comento com uma de vocês, nossa, meu filho não está muito bem hoje. Você fala assim, você olha para a criatura para você tá perfeita, tá tudo bem. Aí você olha para mim e fala assim, por quê? Eu falo, eu não sei, ele não está bem. Aí então você olha e fala assim, alguma coisa está acontecendo na vida daquele serzinho ali. Aí se alguém te pergunta por quê, você responde, eu não sei, sei que alguma coisa não está bem. Então, esse instinto materno, ele é uma providência divina, e o que que Deus faz? Usa justamente isso para poder cuidar dos seus. Olha que sensacional e que amoroso. Não é à toa que dizem por aí que uma oração de uma mãe arrebenta as portas do céu. Né? Porque através de cada uma de nós que coloca esses serzinhos aí no mundo, é que Deus trabalha para cuidar de cada um, né? Então, assim, por isso que o amor de mãe é um amor sagrado, porque a pura presença de Deus agindo, né, por meio dessa criatura, para poder proteger aqueles que vêm de uma maneira, né, que não sabem nada ainda, que não têm nada ainda de inteligência. E não é à toa que lá no próprio Evangelho tem lá, né, o que fizeste do filho que eu te confiei. Né? Porque é uma confiança tão grande, imagina isso, né? E aí traz isso como instinto materno, que é uma confiança tão grande de Deus para com a gente, né? Para com as mães, na gente, porque acho que todo mundo aqui é mãe, mas com as mães do mundo, né? Então, resumindo, alguém quer comentar alguma coisa, gente? Não? A parte que fala de mãe é tão bonita, né? Eu me emociono, porque quando a gente pensa, quando Kardec traz, né, traz dessa maneira para a gente sobre o instinto materno, e sobre essa ligação entre uma mãe e Deus, né? Sobre esse instrumento que a gente é no cuidado, na proteção, no ensinamento de um outro ser que precisa vir para esse mundo para poder, né, para suas provas e para suas expiações. Então, é um canal, né? Então, é para isso que Deus nos usa, né? E usa para quê? E mãe é isso, mãe é instintiva. A gente nem sabe por que a gente está sentindo aquilo com relação àquela criatura que a gente colocou no mundo. Né? Esses dias eu chamei um colega de criatura, ele ficou bravo, falei, moço, criatura, qualquer ser que é criado, que, né, faz parte de uma criação, né? A criatura não. Então, assim, o que traz para a gente nesse item, né, como um resumão? Que o instinto é uma forma de ação divina direta, né, que vai guiando o ser que ainda não tem o discernimento. Então, isso é um instinto, né? Quanto mais instintivo quanto menos inteligência tem, mais é guiado, mais é protegido pela previdência divina, né? E é uma ação uniforme, sábia e constante, né? Que prova a origem superior, né? Não tem jeito. E esse instinto materno que é especial, né? Que é a expressão mais pura do amor de Deus na Terra, que é o amor de mãe. Então, assim, não é à toa que vem como vem, né? Envolvido dentro de um útero, parte da gente, né? Então, assim, se alimenta através da gente. Então, olha a responsabilidade, por isso que a gente tem instintos tão gritantes com relação aos nossos filhos. Quer comentar alguma coisa, Luziana? Você tá tão caladinho. Não, tá tudo bem. Mas essa questão do instinto materno, né?
a gente fica pensando assim, que às vezes tem umas meninas assim, destrambelhadas da vida, né? Não tem juízo de jeito nenhum, É, dorme até tarde, aí de repente, quando vira mãe, muda tudo, né? Elas, elas despertam, elas. É um negócio assim que a gente não sabe explicar, né? O que que acontece. É esse instinto, né? exatamente. Transforma, né? Transforma. Transforma. E aí a gente ouve muito a frase assim: ah, quando virar mãe, amadurece. Amadurece mesmo. Às vezes não tanto quanto precisava, mas ainda que pouco, amadurece. Ainda que pouco, transforma. Que é justamente por esse instinto materno que a gente tem. E por mais relapsa que seja uma mãe, que a gente sabe que tem muito, por mais relapsa que ela tem esse instinto materno. Não tem como. E esse item eu achei ele muito interessante de estudar. E, tipo assim, ficou uns 50 neurônio queimado nesse item, mas foi maravilhoso de estudar, porque aí traz uma compreensão de que, de que tudo, claro que a gente sabe disso, mas tudo está em perfeita sintonia. Então, Deus é tão maravilhoso, tão maravilhoso, tão maravilhoso, que ainda que a gente está de uma maneira instintiva, que a gente está aprendendo que a gente ainda não sabe absolutamente nada, então, quanto mais ignorante, quanto mais sensível, quanto mais frágil nós somos, mais Deus toma conta, mais Ele cuida, né? E aí, olha que preciosidade a gente entender por que que todos os seres são instintivos. Pensa num animal, o animal sabe quando é que vai chover, o animal sabe quando pode correr, o animal sabe absolutamente tudo. O animal, uma fêmea, ela não tem, né? Com exceção do zoológico e tal, mas uma fêmea no meio de uma selva, ela não tem alguém lá para poder fazer uma cesariana, para olhar uma pressão. Ela sabe exatamente quando ela vai parir, ela sabe exatamente o que tem que fazer com o filhote sabe exatamente como vai desenvolvendo, né? E assim é o ser humano. E olha que coisa mais majestosa que é para o ser humano, que a gente bota o pezinho nesse mundo e a gente tem uma mãe para cuidar. Se a gente não tem uma mãe, a gente tem um ser mais inteligente que a gente para poder cuidar. E é por isso que existe a expressão, Nossa Senhora, tal do menino, quem cuida é Deus, e é mesmo, porque, meu Deus, e é mesmo. Então fica essa reflexão, esse resumão para esse item 15, né? Que é tudo muito muito perfeito. O instinto existe, não é à toa, né? E a gente não é desamparado absolutamente nunca. Vamos para o 16, Valérie Marie. Esta teoria não destrói de modo nenhum o papel dos espíritos protetores, cujo concurso é um fato verificado e provado pela experiência. Porém, deve-se notar que a ação deles é essencialmente individual, que ela se modifica segundo as qualidades próprias do protetor e do protegido, e que não tem parte alguma na uniformidade e na generalidade do instinto. Deus, em sua sabedoria, conduz os cegos, mas confia à inteligência livre o cuidado de conduzir os que enxergam, para deixar a cada um a responsabilidade de seus atos. A missão dos espíritos protetores é um dever que eles aceitam voluntariamente e que para eles é um meio de progresso, segundo a maneira pela qual a executam. Peraí. Gente, olha que legal isso. Primeiro, ele traz o seguinte, que essa teoria de nenhum modo anula o papel dos espíritos protetores. Qual teoria? De que quanto menos inteligência, quanto mais instinto, quanto menos inteligência a gente tem, mais cuidado a gente é
por Deus, né? Mais guiado a gente é pela previdência divina. Então, isso não anula o papel dos espíritos protetores. E aí, olha que sensacional. Que aí ele começa dizendo exatamente isso, que o fato de sermos conduzidos e guiados por uma providência divina não diminui o fato de que a gente tem os nossos protetores. Né? E isso é comprovado de uma maneira moral e mediúnica. Os espíritos, eles atuam na vida, na nossa vida enquanto encarnado, e a gente tem, né, para quem estuda doutrina espírita, a gente tem muitas comprovações sobre isso. E eles vêm como uma missão mesmo, né? Eles vêm como uma missão para poder, para o melhoramento de cada um, né? Então, assim, e é isso, e aí a maneira que eles agem vai de acordo com a inteligência deles e com a nossa, né? Então, assim, não é de qualquer jeito, né? Não, então, é de acordo com a inteligência deles e com a nossa também. Então, eles vêm como uma maneira de adiantamento para eles também. Então, à medida que eles vão nos auxiliando, imagina, e aí falei agora há pouco, imagina a paciência deles, imagina eles olhando para a gente, fazendo umas cacas na vida, eles falam assim, meu Deus, eu vou descer uns 10 degraus com essa criatura hoje. Meu Deus do céu, quão difícil, quão obra difícil o Senhor me deu. Né? Então, assim, eles vêm, e vêm como uma misericórdia divina, né? Então, assim, a gente é guiado, a gente é conduzido por Deus? Sim, mas olha que maravilha que Deus traz para nós, protetores, né? Ele traz para nós espíritos que vêm nos acompanhando, que vai nos ajudando e que vai nos guiando ao longo da nossa vida, né? Mas isso tudo sem deixar com que a gente, por isso que a gente sabe que eles não se intrometem no nosso livre-arbítrio. A gente sabe disso, que espíritos elevados não intrometem no nosso livre-arbítrio. E é que ele traz exatamente isso, né? Que Deus, em sua sabedoria, conduz ele próprio cegos. Os cegos, nesse caso, é para quem não tem um entendimento. Porém, confia a inteligência livre, o cuidado de guiar os clarividentes. Clarividentes são exatamente esses espíritos mais evoluídos que nos acompanham, para deixar a cada um a responsabilidade dos seus atos. Então, eles nos intuem o tempo todo. Eles nos orientam o tempo todo. Se a gente prestar atenção, o tempo todo a gente é orientado. Mas a responsabilidade dos nossos atos é inteiramente nossa. Inteiramente nossa. E aí, por isso que tem aquela frase de que quanto mais é dado, mais nos será cobrado. Né? E se a gente sabe, o peso é maior quando a gente sabe. Então, à medida que a nossa inteligência vai se desenvolvendo, a gente vai se tornando responsável pelos atos que a gente tem. Né? E eles vêm, esses espíritos vêm com essa missão, né? Com esse dever de nos orientar, de nos auxiliar, e eles fazem isso de uma maneira voluntária. Não sei quem que é mais louco, se é nós ou se é eles, né? De vir com uma maneira voluntária para nos ajudar, esse povo loucão. E vem com essa missão para poder nos ajudar. E para o nosso melhoramento, para o adiantamento deles também. Que à medida que que eles vão nos orientando, eles vão evoluindo assim como nós. Quer falar, Lu? Essa posição é de fala. Não, eu estou aqui pensando, né? Eu estou lendo um livro e aí ele fala sobre esse espírito protetor, né? Uhum. E aí, às vezes, tem as pessoas que são tão mal agradecidas, né? Que não escuta de jeito nenhum o espírito protetor, e aí ele se distancia, porque às vezes ele está ali, ele orienta uma coisa, a pessoa vai lá e faz outra. Ele vai lá, sopra no ouvido da criatura, ele vai lá e faz outra coisa, ele faz tudo diferente. E vai, né? Aí chega um ponto que ele se sente assim, inútil, né? E aí, no livro fala que às vezes ele tem a permissão de abandonar o protegido, porque o protegido não aceita o auxílio dele. Né? Se afastar para dar um choque de realidade na figura, né? Olha só, e aí desperta, né? ela fica
como que fala, assim, fica vulnerável às suas próprias escolhas. Uhum. Com certeza. Aí, só complementando o que você acabou de dizer, e aí o que tem aqui nesse item que a gente acabou de ler, mas deve-se notar que a ação desses espíritos é essencialmente individual, que se modifica segundo as qualidades próprias do protetor e do protegido, que em parte nenhuma apresenta uniformidade e generalidade. Então, assim, vai de acordo com as qualidades tanto do protetor quanto do protegido. E aí entra exatamente o que você acabou de falar. Se o protetor está ali, suando frio, onde que estaria a misericórdia de Deus com esse protetor, com um protegido que não escuta nunca, né? Que não entende nunca, que não se melhora absolutamente nunca. E aí eu entendo que dentro desse parâmetro eu penso que como que esse espírito vai evoluir, desenvolver com alguém que não, com uma pessoa, com um protegido que não reage a absolutamente nada, né? E aí, essa permissão, eu penso que essa permissão que ele tem de se afastar é justamente essa misericórdia que Deus tem com ele também. Porque ele vem por boa vontade, ele vem por uma missão de nos ajudar, mas e ele? Também precisa ser visto, né? Também precisa receber esse cuidado, também precisa receber esse acompanhamento, assim como protegido, né? 17, Valérie. Todas essas maneiras de considerar o instinto são necessariamente hipotéticas, e nenhuma delas tem um caráter suficiente de autenticidade para ser dado como solução definitiva. Só um minuto. É hipotético. Por quê? Aí quando a gente lê isso daqui, eu penso o seguinte: será que a gente tem uma inteligência suficiente para entender exatamente como funciona o instinto? Será? Pode continuar. Pode continuar, por favor. A questão será certamente resolvida algum dia, quando se houver reunido os elementos de observação que agora ainda faltam. Até então, é preciso que nos limitemos a apresentar as opiniões diversas ao cadinho da razão e da lógica e aguardar que se faça a luz, a solução que mais se aproxima da verdade será necessariamente aquela que melhor corresponda aos atributos de Deus, isto é, à sua soberana bondade e à sua soberana justiça. Está no capítulo 2, no número 19. Só um pedacinho do capítulo 2, 19. Deus é, pois, a inteligência suprema e soberana. É único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições, e não pode ser diferente disso. Então, ou seja, esse item 17 traz para nós que essas maneiras que a gente tem de considerar o instinto, elas são hipotéticas, né? E aí a gente pode imaginar que a gente ainda não tem a inteligência suficiente para a gente entender profundamente como é o funcionamento desse instinto. Né? Então, assim, ainda não existe uma prova científica ou espiritual completa. Haverá em algum momento, de acordo com com o desenvolvimento da nossa inteligência. Quanto mais a gente for estudando, compreendendo, lendo, tentando o melhoramento e a nossa inteligência for melhorando, a gente vai entendendo um pouco mais. Né? Então, assim, sem dúvida, ela vai ser resolvida algum dia. Algum dia tudo isso será explicado para nós, mas num futuro, breve ou não, nós não sabemos, né? Então, assim, vai no futuro com mais observação, com mais estudo, com mais experiência, aí vai sendo possível entender melhor a origem e o funcionamento desse instinto.
E aí o que cabe a nós, o que ele deixa claro aqui nesse momento, nesse ponto, é que embora a gente ainda traz um mineirês aqui, né, um cadinho, ainda traz um mineirês. Então, se a gente para a gente pensar para a gente observar tudo que traz para nós sobre o instinto, com um cadinho da razão e da lógica, né, e esperar que a luz se faça em algum momento. E aí, qual que é a compreensão maior que ele traz para nós, né? Que Deus, ele é justo e bom, infinito e perfeito, e ele não pode ser diferente disso. Então, embora a gente não compreenda ainda com a grandiosidade que realmente é, a gente precisa olhar tudo isso com a razão e com a lógica, mas entendendo que Deus é supremo, ele é o ser mais inteligente, que a gente não seria nem capaz de competir com essa inteligência, né? Sim, questionável. Se a gente para pensar justamente por aí, de que Deus, ele age sempre com amor e proteção, a gente olha ele com a bondade suprema, né, e com a justiça suprema, que ele age de forma equilibrada, justa e sábia, né, por isso ele é o top do top da galáxia. 18, Valerie, por favor. O instinto é o guia e as paixões são as molas das almas no primeiro período de seu desenvolvimento. Por isso, são, por vezes, confundidos em seus efeitos. No entanto, há entre esses dois princípios diferenças que é preciso considerar. O instinto é um guia seguro, sempre bom. Num certo tempo, pode tornar-se inútil, porém jamais nocivo. Enfraquece pela predominância da inteligência. As paixões, nas primeiras idades da alma, têm isso de comum com o instinto, que os seres são por elas solicitados por uma força igualmente inconsciente. Elas nascem mais particularmente das necessidades do corpo e mais que um instinto se prendem ao organismo. O que as distingue no instinto, sobretudo, é que são individuais e não produzem efeitos gerais e uniformes, como este. Ao contrário, vemos que elas variam de intensidade e de natureza conforme os indivíduos. Elas são úteis como estimulantes, até que se dê a eclosão do senso moral, o qual, de um ente passivo, faz um ser razoável. Neste momento, elas se tornam não só inúteis, mas também prejudiciais ao progresso do espírito de quem retardam a desmaterialização. Elas se enfraquecem com o desenvolvimento da razão. Beleza, só um minutinho. Agora vamos entender a diferença entre entre instinto e paixão. Já entendemos que o instinto, ele é como um guia seguro, né, que nos impede de machucar, de partir dessa para melhor, enfim. O instinto, ele é um guia seguro que ele, de alguma maneira, ele nos protege. E o que são as paixões? Alguém consegue me dar um exemplo do que são as paixões? É que é alguma coisa que você faz sem necessariamente analisar se é seguro ou não. Você faz no instinto, assim, sem pensar, né? Isso. Aí as paixões, nas primeiras idades, têm em comum um instinto a serem criaturas solicitadas por uma força igualmente inconsciente. As paixões é tudo que nos movimenta,
né? Que nos movimenta como uma máquina que nos impulsiona. E aí, o que nos impulsiona? O que faz com que a gente se movimenta? Vários tipos de sentimento diferente. Raiva, ciúme, orgulho, né? Medo excessivo. Isso tudo são exemplos de paixão. Né? Então, assim, o instinto ele é um guia natural e seguro do comportamento de cada ser, e a paixão ela é o sentimento ou impulso individual, ligado a cada uma dessas emoções. E aí, aqui ela traz aqui no texto para a gente, que, acima de tudo, as distingue do instinto e que são individuais e não produzem como este último. Efeitos gerais e uniformes variam ao contrário de intensidade e de natureza conforme os indivíduos. São úteis como estimulantes. Então, essas paixões, esses nossos sentimentos, eles nos estimulam a ir para frente, a desenvolver. Aí, quando a gente pensa na raiva, a raiva ela não é totalmente ruim se ela for bem conduzida. Quando eu tô com raiva, gente, meu guarda-roupa fica lindo. Que aí eu vou pegar a minha raiva e eu vou fazer aquilo ali. A mesma coisa, se alguém fala vamos colocar no trabalho, por exemplo. Claro que isso não para todo mundo, né? Mas vamos pensar, alguém duvida que a gente vai fazer alguma coisa, que a gente é capaz de fazer alguma coisa. Naquele momento de raiva daquela dúvida que colocaram para nós, então, peraí, vou te mostrar então se eu consigo ou se eu não consigo. E aí, isso é uma raiva bem conduzida, né? Então, sim, são esses sentimentos que vão nos movimentando, que são as paixões, né? O instinto, ele é herdado, né? Ele é uniforme em cada espécie, e ele vem ligado na sobrevivência e na reprodução. Já as paixões, elas são individuais e varia de pessoa para pessoa, né? Então, assim, eu tenho alguma coisa que me motiva, a Luciana tem outra, a Valerie tem outra, a Maria Aparecida tem outra, né? Então, assim, ela é individual, ela nasce da necessidade e do desejo de cada um. Então, essas paixões, ela é o que nos estimula, que nos movimenta. Então, ela é estimulante e faz com que a gente caminhe, com que a gente desenvolva, com que a gente se movimente, com que a gente produza melhor. Mas se ela não é bem conduzida, ela se torna inútil e nociva. Porque vamos pensar na raiva dela, a raiva não como um combustível positivo, mas vamos pensar na raiva como um combustível negativo. Se a gente está discutindo, se você duvida de mim, que eu posso fazer alguma coisa no momento na raiva negativa, eu te dou um soco, né? Isso é a raiva negativa. E aí, o que essa raiva negativa faz? Faz com que a gente retrocede. Então, aí já não é uma paixão que ela é estimulante, ela já é uma paixão nociva, que faz com que a gente retroceda, né? Faz com que a gente volte um pouco atrás naquele desenvolvimento que a gente custou a conseguir. Então, essa é a diferença da paixão e do instinto, né? A função do instinto, ela é justamente orientar, né? E geralmente e sempre para o bem, nunca é para o ruim. Mas a paixão, ela pode estimular as ações que ser tanto útil quanto prejudicial, como a gente colocou agora, a questão da raiva, por exemplo. Isso vai depender do controle, do nosso controle emocional, do nosso controle e da nossa vontade também, né? O que eu quero fazer? Sou uma pessoa tão controlada a ponto de controlar as minhas paixões? E aí a gente colocou a raiva, porque assim, a raiva ela é o que é mais fácil da gente explicar e de entender, né? Mas todos os outros sentimentos, eles são guias tanto positivos quanto negativos. O que conduz, o que define, né, é como que a gente vai conduzir e controlar uma coisa ou outra. Né? Então, por isso que essas paixões, elas se tornam inúteis. Então, a paixão, ela traz esse movimento, né, faz essa mudança, então a gente sai do instinto, por quê? Porque as paixões fazem com que a gente se movimente para a inteligência, e a gente vai procurar meios de desenvolver, mas quando ela é bem conduzida,
ótimo, a gente consegue desenvolver enquanto espírito. Quando ela não é bem conduzida, a gente passa para a parte negativa, aí lascou-se o mundo, porque a gente levantou o pé para subir o degrau e desceu 10, que a gente nem conseguiu subir ainda. Ficou claro, paixão e instinto? E alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então, a gente vai encerrar na 18, né? 18. Na 18, semana que vem a gente vai para 19, porque falta só 3 minutos, e aí não dá nem para a gente ler a 19, embora ela seja pequena, mas não dá para a gente ler a 19. E aí a gente deixa ela para a próxima semana. Né? Então, assim, como resumão para hoje, e talvez até como uma reflexão para a gente durante a semana, né? Somos seres instintivos só até certo ponto. Somos seres guiados e protegidos de uma maneira, como é que posso dizer, constante, só até certo ponto. Somos protegidos, a gente tem os auxílios, a gente tem o auxílio dos protetores, a gente tem o amor, a bondade de Deus com a gente o tempo todo, a gente tem tudo isso. Só que a gente, de um determinado ponto para frente, a responsabilidade é única e exclusivamente nossa. E todos que estão aqui nessa sala, seja agora presente ou os que vão assistir depois, já são todos responsáveis pelos atos. Então, assim, a gente não vive mais no instinto. Né? E a maneira que a gente vai ser auxiliado, se vai ser auxiliado de maneira positiva ou negativa, vai depender de como que a gente usa as paixões da nossa alma para nos movimentar. Se ela vai ser positiva, se ela vai ser negativa, nem sempre a gente consegue fazer com que a gente siga no nível positivo, às vezes a gente perde o controle, a gente perde as estribeiras, mas o fundamental é voltar, né? Respira, se refaça e continua, porque tudo é um aprendizado, né? E é para isso que Deus nos colocou aqui. Deus não colocou a gente aqui para que, às vezes a gente pensa assim, né? E eu admito que eu já pensei isso muitas vezes, mas é um ser tão top da galáxia, por que já não fez a gente perfeito? Pensa que besteira que não seria se a gente fosse perfeito. A gente é arrogante na imperfeição. Imagina perfeito, né? Imagina perfeito. Então, assim, a gente faz um discurso enorme, a gente quer ser sempre tão lindo, maravilhoso e orgulhoso, quando a gente consegue uma coisinha melhor, imagina se a gente fosse perfeito. E se a gente fosse perfeito, como que a gente ia nos responsabilizar por cada ato que a gente comete? Né? Então, a gente tem todo um amparo, mas nós não somos mais tão instintivos quanto a gente ainda era. Nossa inteligência ela ainda é muito limitada, mas a gente tem o apoio, a gente tem a orientação, a gente tem o auxílio o tempo todo. O tempo todo. E aí cabe a nós decidir como que a gente vai conduzir a nossa vida, como que a gente vai conduzir a nossa jornada, como que a gente vai conduzir as paixões que vai gritando dentro da nossa alma. Combinado? Combinado. Então tá. Então paramos no. Nossa, a gente faltou só. Nossa, eu devia ter falado menos, né? Porque dava pra terminar esse item. Falei demais hoje. Enfim. Não. Vamos fechar os olhos. Respirar fundo e levar o pensamento a Jesus. E imaginar a maneira soberana que Deus trabalha na vida de cada um de nós. Se a gente parar para analisar bem, a gente não tem nem o direito de reclamar, porque a gente está aqui hoje, mas a gente, durante todo o nosso tempo, durante toda a nossa trajetória, somos amparados, somos auxiliados. E por isso, Pai, te agradecemos. Te agradecemos pela sua bondade e pela sua justiça. Te agradecemos, Pai, por nunca nos deixar sós. Te agradecemos por cada ensino, por cada aprendizado
que a gente vai adquirindo ao longo da vida, ao longo dos estudos. Que hoje, Senhor, que nesse estudo de hoje, a gente compreenda com mais clareza o quão grande é o seu amor e a sua previdência para todos nós, Pai. Te agradecemos pelo suspiro da vida. Te agradecemos por essas oportunidades que o Senhor nos dá sempre de melhoramento, de desenvolvimento, de inteligência, Pai. Obrigada, Senhor. E com a sua permissão, nós iniciamos o estudo de hoje. Com a sua permissão, nós encerramos com a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Meninos do meu coração, muito obrigada pela companhia de hoje. Até semana que vem. Até semana que vem. Boa noite para todos vocês. Fiquem com Deus.